Jesus enfrentou muitas dificuldades no ministério dele, muita resistência, muitas pessoas falando contra ele, tentando minar as suas palavras, minar o seu testemunho. Quem foram os inimigos de Jesus? Quem foram aqueles que lutaram contra o avanço do reino de Deus? Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre os inimigos do evangelho. É importante a gente deixar isso claro aqui. Quem são os inimigos? Do que se trata isso? Quando a palavra fala que há inimigos, a Bíblia é clara, nós temos uma guerra, uma batalha aí colocada nas Escrituras. Nós temos isso muito ali evidente. Mas é importante a gente delimitar quem são esses inimigos, para a gente ser efetivo na batalha. Nós somos bons soldados, somos soldados de Cristo. E por isso nós precisamos aprender com Ele com quais armas lutamos, a respeito do que nós estamos lutando, quais são as pessoas que vêm contra as nossas vidas. Nós precisamos ter isso muito claro. Lá em Efésios 6:12, Paulo diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Para começar a nossa conversa, Paulo deixa muito claro que a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos. Você pode pensar em N pessoas, N CPFs, pessoas, gente. Nós temos dificuldades e muitas vezes enfrentamos desafios com relação ao próximo, aos seres humanos. Isso é incontestável, eu não estou negando esse fato. Mas nós temos que levar em consideração o que a Bíblia diz a respeito dessa verdade espiritual, que existe uma guerra. E olha que interessante, não é uma guerra, como muitas vezes a gente ouve, entre Deus e o diabo pelas almas dos seres humanos. Isso não é a verdade. Esta é uma guerra que já foi vencida. Não tem como lutar com Deus, vamos pensar nisso aqui? Não tem como lutar com Deus com a possibilidade de vencer. Nós estamos falando de um Deus poderoso, Deus criador, autoridade sobre todas as autoridades. Não é uma batalha que está em risco aí, quem ganha ou quem perde. Nós temos um fato. Há uma batalha no mundo espiritual, mas ela já foi vencida. Já foi consumado na cruz. Cristo venceu a morte, venceu o pecado. E esse tempo aqui na terra, esse tempo de perdão, esse tempo de anúncio de evangelho, ele é por um tempo só, ele vai terminar. Então não é a questão de Deus estar lutando contra Satanás pelas almas dos seres humanos. Jesus diz que nenhum se perdeu, nenhum se perderá daqueles que Deus sonhou, idealizou e pensou e planejou a respeito daqueles que estariam por toda a eternidade com o Filho e através do Filho em comunhão com Ele. Não é uma questão aqui discutível entre ainda está fechada o desfecho da história, ainda tem muita coisa para acontecer? De fato, tem muita coisa para acontecer na história dos seres humanos. Já aconteceu muita coisa, mas definitivamente não está em questão o desfecho da história da humanidade. Para onde nós estamos rumando, isso é claro. E Deus sabe todos aqueles que serão salvos e nenhum se perderá. Segundo a palavra de Deus, isso está dado, está consumado na figura, no ministério de Cristo Jesus. Isso é um ponto importante. Então nós temos que entender que as nossas lutas, essa batalha, ela se dá de outra forma. Vamos aprender juntos, então, através das Escrituras, do que se trata essa batalha, do que a palavra está falando. Paulo nos mostra aqui, primeiro e antes de mais nada, não é contra seres humanos, não é contra pessoas. Você pode pensar aí no seu chefe, ou então seja quem for que esteja de alguma forma deixando seus dias aí um pouco mais trabalhosos. Tenha em mente que como cristão, como seguidor de Jesus, a verdade é esta: a nossa luta não é contra homens, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Significa que nós estamos falando que a nossa luta se dá no campo do mundo espiritual. Por isso que as nossas armas não são naturais, por isso que nós não nos utilizamos de estratégias humanas, porque a nossa luta, o nosso foco, os nossos olhos precisam estar voltados para o mundo espiritual, tendo em mente que a luta se dá entre a resistência
do avanço do reino de Deus contra aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Então há essa resistência espiritual, uma tentativa de barrar e de segurar algo que é imparável. Eu gosto muito de pensar isso. Eu vi uma vez uma ministração e um pregador disse que Deus é imparável. E eu fiquei pensando, de fato, Deus é imparável, porque aquilo que ele decreta, aquilo que ele ordena, se cumpre e se cumprirá e está se consumando. Lá na cruz começou e agora nós teremos o desfecho dos tempos. No dia de Cristo, no dia que ele retornar para buscar a sua noiva, tudo se concretizará num plano natural. Então, o que é espiritual vai se juntar novamente com o que é natural e todas as coisas ficarão ali dadas, esclarecidas. O que hoje está oculto aos olhos dos homens, na consumação dos tempos será revelado. E a olho nu, nós veremos a verdade revelada, o que hoje não está dessa forma. Outra passagem muito importante aqui que nós precisamos ter em mente. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Primeiro ponto, não lutamos por motivos humanos. Quer dizer que, e eu coloquei aqui em letras garrafais aqui, destacado em vermelho, motivos. Quer dizer que nós não estamos lutando pelos motivos que os homens lutam. Vou deixar isso aqui esclarecido pra gente. Política, gente, é um motivo humano. As preocupações e as agendas políticas são motivos humanos. Não quer dizer que elas não são importantes. Não quer dizer que elas são necessárias de serem faladas, não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidades diante de Deus com relação à sociedade que nós vivemos, que nós fazemos parte. Quer dizer que, como seguidores de Jesus, nós entendemos que há uma realidade por trás das nossas preocupações corriqueiras do dia a dia. Significa que a nossa luta, o nosso foco, o nosso empenho, a nossa batalha não está nesse plano e nesse nível natural, mas começa no espiritual. E é nesse lugar, nessa dimensão, nesse plano que nós batalhamos, guerreamos em prol das coisas que estão acontecendo do natural. Então, política é uma delas. Qual é o melhor lugar que um cristão pode estar em tempos tão difíceis como nós temos enfrentado com relação à política? É orando, é intercedendo, é utilizando-se das armas espirituais, e aí eu entro aqui num segundo ponto, de Deus, que não são do mundo, armas poderosas de Deus. Não é nossa, não são nossas, mas que nós recebemos do Senhor. Eu quero perguntar isso para você. Você recebeu as suas armas do Senhor já? Você tem essa convicção de que as armas que você tem para lutar contra os seus inimigos que existem, que estão no campo espiritual, que lutam para barrar a sua ação no mundo, para barrar e tentar dificultar o seu anunciar de Cristo, você tem essa convicção que as armas que você tem para lutar contra eles vêm do Senhor? Você tem esse entendimento? Porque é uma pergunta que eu me faço e que é válida aqui. A gente ter a consciência de que tudo que nós recebemos para pelejar em nome do Evangelho vem do Senhor. São armas dele, capazes de destruir fortalezas. Então nós temos aí uma missão, um desafio. Nós temos o inimigo, nós temos as armas que vêm de Deus, nós temos o alvo e o foco do nosso empenho, da nossa luta, que é destruir fortalezas. Mas onde estão essas fortalezas? Que fortalezas são essas? Um soldado, ele tem uma missão. Ele é treinado, capacitado, ele aprende a manejar bem as suas ferramentas, as suas armas, a andar bem com a sua armadura, com a sua proteção, e ele tem um objetivo, um alvo, ele tem uma missão a ser executada. Segundo Paulo aqui, a nossa missão é destruir fortalezas. Tá bom, Carol, mas onde estão essas fortalezas? O que são essas fortalezas? Onde eu encontro elas para eu lutar e fazer a minha parte? Ele continua. As ideias falsas. Ideias falsas é o quê? É a mentira. Nós somos soldados da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Nós somos soldados de Jesus. Nós lutamos pela verdade, para anunciar a verdade, para revelar
aquilo que Deus entregou para nós através do seu Filho. Nós temos essa missão. Nós lutamos contra todo orgulho humano, Paulo diz. Orgulho humano, sabe esse entendimento de que o homem é autossuficiente e que ele se basta? Isso é uma mentira. E o orgulho dos seres humanos atrapalha a gente a enxergar e encontrar Deus. Uma pessoa do seu lugar de presunção, de autossuficiência, não entende e não consegue se dobrar diante de um Deus que está sobre todas as coisas. Nós precisamos voltar para esse lugar de dependência de Deus, entendendo que nós temos que lutar contra o orgulho, que começa em mim, que começa em você, a nossa luta pessoal, né, os nossos desafios de vencer essas coisas, e tendo em mente que nós lutamos contra mentiras, ideias falsas, concepções erradas de mundo, contra o engano. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Carol, o nosso objetivo é fazer tal fulano e ciclano ser eleito? Não, segundo a palavra de Deus, isso começa antes. E nós não podemos negligenciar as coisas espirituais, porque é lá que nós lutamos. Então, quando nós nos distraímos com os motivos humanos e esquecemos dessas coisas que a gente tem conversado aqui, a gente se perde na nossa identidade, nós nos perdemos na missão e estamos vulneráveis. Por isso que é importante e por isso que eu tenho feito esses vídeos e esse vídeo em específico para falar com vocês e lembrar a gente. Nós precisamos ser relembrados, eu preciso ser relembrada com frequência. Carol, eu imagino assim, eu me vejo nessa situação, o Espírito Santo chamando a minha atenção e falando assim, Carol, não se esqueça da onde é a sua luta, aonde você ganha essa batalha, onde é verdadeiramente e onde está o seu inimigo, o que eu espero de você. Então, nós somos provocados no mundo, gente. Nós somos diariamente instigados e provocados para perdermos o foco, perdemos a nossa objetividade na existência, para a gente se distrair com os motivos humanos, com as coisas passageiras, enquanto Jesus nos chama para lutar pelas que são eternas, para aquilo que verdadeiramente é efetivo, que colabora com o que ele tem para a humanidade. Este é o ponto. Nós lutamos contra a distração. A igreja, a noiva, não pode se distrair na sua luta. Não pode deixar a couraça, deixar a armadura que Deus nos deu, as armas que Deus nos deu de lado e lutar de outra forma, porque a gente está aqui no calor do momento. E isso é algo importante que eu queria deixar aqui para vocês. Vamos voltar a nossa atenção para a essencialidade do evangelho. Às vezes a gente acompanha os noticiários, as redes sociais e a gente eu percebo, gente, que nós estamos nos distraindo com os motivos aqui humanos que Paulo falou, com as coisas que não são essencialidades na nossa vida, ou que são talvez um reflexo, uma sombra de verdades e questões espirituais muito mais importantes que precisam ser tratadas com muito mais seriedade. A nossa luta é no campo espiritual e as nossas armas não são naturais, não é a quantidade de like, não é a quantidade de publicações, não é a quantidade de views que dizem se nós estamos ganhando a batalha ou não, gente, mas é a nossa postura, a nossa maturidade diante dessas afrontas, desse desafio, porque nós somos provocados e aí a gente para tudo que está fazendo e vai lá debater e vai lá responder, quando Jesus está nos chamando aí, o foco é aqui. Orem, intercedam, adorem, não esqueçam quem vocês são, não se percam com as coisas corriqueiras da vida de vocês, que são importantes, que são necessárias serem olhadas, mas que não são e não começam a partir deste lugar, começam antes, há uma guerra maior acontecendo aí, que é revelada e é possível ver a partir das questões humanas, com certeza, mas não possui início e primazia nas coisas naturais. Tem uma realidade espiritual aí, gente, acontecendo, e a natural reflete a espiritual. E se nós queremos que o nosso trabalho seja efetivo, como filhos de Deus, como aqueles soldados que defendem a verdade, então nós temos que lutar espiritualmente, porque a luta começa aí. Se nós queremos que o nosso trabalho dê certo, se a gente quer colaborar com Cristo, com o avanço do reino de Deus, com o avanço da verdade, se nós queremos que de fato pessoas não caiam no engano, que sejam libertas, que sejam restauradas, então a gente vai ter que confiar em Deus, voltar algumas casas
entregar para ele a realidade dos homens e nos voltar para o espiritual, porque é lá que ele nos chama para lutar. Isso é uma questão de fé, isso é uma questão de dependência do Senhor, acreditando que o que ele diz que é necessário ser feito é o que nós precisamos fazer e é o que de fato faz o avanço do reino de Deus acontecer. Então, tendo isso em mente, que a nossa luta, quem é o nosso inimigo, qual é o nosso objetivo aqui na Terra, nós estamos aqui para anunciar o Filho de Deus, para ajudar nesse avanço do Evangelho. Jesus conta conosco, ele dividiu isso. Olha só, ele não precisa, Deus não precisa, não é uma questão de necessidade, mas Jesus resolveu dividir conosco, por amor, a missão. Então, através de nós, o trabalho maravilhoso do Espírito Santo de regeneração das nossas vidas, de restauração do nosso coração, nós colaboramos com o avanço do reino de Deus, com o avanço da mensagem, com o espalhar das boas novas. Nós somos os canais, os porta-vozes, porque Jesus quis dividir essa missão com a gente. Então, como a gente se comporta diante disso, então? Como pessoas que levam o Filho, como pessoas que anunciam a verdade. Primeiro de tudo, a gente precisa ter bom ânimo. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos, e isso é dom do Espírito, fruto do Espírito. Eu vou ler aqui para vocês, João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Outras traduções dizem, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, bom ânimo, coragem. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para que te capacite, para que te encha e que aperfeiçoe o fruto do Espírito em você. É uma oração diária, gente, é uma oração constante. Senhor, me capacita a levar o teu reino. Os apóstolos lá, se a gente lê Atos, lá no comecinho, Atos 1, Atos 2, você vai ver que os discípulos de Jesus, assim como os seguidores daquela época, eles se reuniam em oração. E uma oração muito interessante é quando a igreja ora em favor de Pedro. Pedro estava preso, a igreja orou e ele foi liberto, sobrenaturalmente. E uma oração que eles fizeram foi ao Espírito assim, nos dá ousadia para pregar o evangelho. Aqui é o segredo da caminhada cristã. Peça ao Senhor ousadia. Isso é sobrenatural, gente. É sobrenatural. É uma força, é uma convicção. É a verdade sendo lapidada em nós. E isso vem de Deus. Essa coragem, essa robustez para abrir a boca e pregar a verdade, independente dos inimigos, das afrontas, das ameaças, independente se você vai incomodar, independente se você vai perder seguidores, se você vai ganhar seguidores, se você vai perder amigos, se você vai ganhar amigos, é o Senhor que coloca isso dentro de nós, a coragem, a ousadia, o bom ânimo para levar o evangelho, para vencer o mundo, porque ele está vencido. Essa é a verdade, não tenha medo, está vencido e consumado na cruz, e isso precisa estar pulsando dentro da gente. Segunda orientação e segunda dica, arme-se, revista-se, tenha bom ânimo, tenha coragem, ok, eu sou um soldado, eu entendi que eu tenho que ir, tô pronto, o que eu faço? Vista a armadura do Senhor, receba as armas que vêm dele e vá, segundo a orientação do Espírito Santo. Efésios 6:13 diz assim, por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Já está dado aqui o desfecho dessa guerra. Vocês continuarão firmes sem recuar. É uma batalha que já está ganha, gente. Mas nós precisamos nos posicionar, cada um individualmente, tendo em mente que as armas, elas vêm de Deus. E nós precisamos pedir, Senhor, então me mostra, me revela, me orienta, quais são essas armas? Enfrente as forças do mal, para resistir aos ataques do inimigo. Está dado aqui que nós seremos atacados. Como seguidores de Jesus, nós seremos afrontados, nós seremos ridicularizados, nós seremos, porque há uma batalha que extrapola a realidade humana, e a partir do momento que você se posiciona como seguidor de Jesus, você entrou no jogo, você entrou no campo, tá rolando um jogo aí, tem 2 times lutando, tem 2 times disputando uma taça que já está determinada de quem que é, mas essa é a nossa colaboração, essa é a nossa parcela.
Tenha coragem, em nome de Jesus, peça isso ao Senhor. Ousadia, que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, te dê ousadia para se posicionar como seguidor de Cristo. Segundo ponto, arme-se, receba, peça ao Senhor, ore, professe com seus lábios: Deus, em nome do teu filho, eu o reconheço e eu peço, me revista com as tuas armas para que eu possa fazer o meu trabalho aqui na terra. Eu reconheço o teu filho como o Senhor dos senhores, o meu rei, o meu chefe de exército. Me ensina o que eu devo fazer, me mostra. E por último, para encerrar, quais são essas armas? Qual é a postura que nós devemos adotar? Eu recomendo que vocês leiam Efésios 6 todo, porque isso nos dá um panorama muito bacana dessa batalha espiritual, dessa guerra e dessa luta. Mas eu separei aqui coisas importantes que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, quais são as armas? A verdade, a justiça, a prontidão para pregar o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Paulo relata essas qualidades, esses atributos, essas virtudes, como as nossas armas que nós recebemos, como a nossa couraça, né? A palavra de Deus como a espada que nós lutamos, mas toda a nossa armadura, todo o nosso posicionamento e a nossa postura, levando em consideração essas coisas aqui. É através dessas coisas, e aí fica para você a reflexão com o Espírito Santo de como viver em verdade, em justiça, pronto para pregar o evangelho, uma vida de fé, considerando a sua salvação, a sua vida eterna e a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te ensine e te revele isso. Carol, tá bom, eu entendi, eu vou me posicionar dessa forma. O que eu devo fazer agora então? Efésios 6:18 diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Olha isso aqui, gente. Paulo repete 3 vezes. Quer dizer que é importante a gente prestar atenção nisso. Orem a Deus, orem ao Senhor. É muito importante. Se você tá aí e você se sente numa batalha, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, se você se sente numa peleja, se você não guarda a oração, se você não está em intercessão, tenha em mente que você está vulnerável ao mundo espiritual. Como a gente se blinda, como a gente se resguarda, é no Senhor e através da oração. Ore e peça ajuda dele. Paulo está falando assim, ó, diante de tudo isso que eu falei para vocês, as dicas que eu dei, a arma de vocês, a armadura de vocês, orem e peçam orientação de Deus, para que o Espírito conduza vocês. Orem sempre, orem sempre. Então, essa é a centralidade desse assunto. A oração é a forma que o cristão tem de se fortalecer, de se colocar em lugar de batalha. Não é na internet, não é nos seus compartilhamentos, não é nos desabafos que você faz, é na oração. E essa é a seriedade do assunto. A importância da oração na vida do cristão determinará o rumo da sua vida, o sucesso da sua trajetória, o vencer na sua batalha diária, nos seus desafios, muitas vezes, e na maioria delas, se apresentando como pessoas que vêm e aí atrapalham, dificultam. Mas não se esqueça, não é diretamente contra essa pessoa que você deve pelejar, é na oração, começa na oração, no mundo espiritual, ligando e desligando em nome de Cristo, aprendendo com o Senhor sobre as verdades espirituais. É deste lugar que nós precisamos estar. E é neste lugar que eu convido você hoje a voltar. Lembre-se da oração, lembre-se do Senhor, coloque-se diante dele pedindo para que ele te revele o mundo espiritual e que o Espírito, em nome de Jesus, te convença dessa verdade, assim como tem me convencido todos os dias. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.